Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Todo o zelo e providências do apóstolo Paulo, tudo isso não o livrou da perseguição dos judeus. Eu quero focalizar o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi a Jerusalém levar aquela oferta e foi preso. Para não ser preso, evitar a prisão, o Tiago, que recebeu a oferta, deu um conselho para ele. Ô Paulo, aqui o ambiente está ruim para o seu lado, todos estão avisados de que você está por todo o mundo desencaminhando os judeus, dizendo que não tem mais que cumprir a lei. Que isso você está fazendo? Nós cremos que Deus está dirigindo você, mas os judeus não estão acreditando. Então vamos fazer o seguinte, nós temos aqui 4 homens que aceitam, você pague a despesa a eles para fazerem voto, vão raspar a cabeça e vão entrar com você no templo para todos saberem que isso é um voto a Deus, e então todos vão saber que você está cumprindo a lei. Quando virem que você está fazendo um voto a Deus junto com eles, eles serão seus companheiros de voto, testemunhas, então todos vão saber que você está cumprindo a lei. Paulo aceitou e fez aquilo, mas não adiantou nada. Ele acabou sendo preso e quase linchado, foi preso pelos soldados e levado para a fortaleza, e começou uma nova fase na vida de Paulo. Preso, no meu entender, pelo que a Bíblia diz, cerca de 6 anos, e depois deve ter continuado por mais algum tempo, ao final do livro de Atos, e por fim ele morreu. Alguns estudiosos acham que ele foi solto e que depois foi preso de novo, mas isso não consta na Bíblia e não há documentação histórica suficiente para nos comprovar isto. Eu creio que ele não foi solto, dali por diante ele foi até ser decapitado. E o livro, segundo o livro de Timóteo, é o último relato que traz alguns fatos sobre a vida de Paulo preso. Foi sendo preso em prisões cada vez mais fechadas e, por fim, foi decapitado. Mas o fato é que essa fase começou quando Paulo estava no auge. Os judeus em Judá e Jerusalém passavam fome. E Paulo era o grande líder da igreja dos gentios, e ele, querendo demonstrar a liderança dele, que ele era reconhecido, lançou uma campanha. O segundo livro de Coríntios está relacionado com essa campanha que ele fez por todas as igrejas dos gentios para recolher uma oferta social, uma esmola, em benefício dos pobres na Judéia. Não era dízimo, não era oferta especial para Deus, era uma oferta humanitária, uma esmola para a ajuda dos pobres na Judéia que estavam passando fome. Vamos lembrar que a ideia que vigorou na igreja em Jerusalém era de uma comunidade total. Todo mundo dava o que tinha, havia uma caixa comum e todos comiam dessa caixa comum. E enquanto havia alguém dando, sempre havia suprimento nessa caixa comum. Mas depois aquilo foi acabando e o número de dependentes foi aumentando muito. Dali a pouco havia dezenas de milhares de cristãos, judeus cristãos, que comiam da caixa comum e não havia mais condições de sustentar essa gente toda. Grande parte deles já tinha vendido suas propriedades e suas casas e agora estavam dependentes da igreja. E o Senhor mandou uma época especial de seca e houve então escassez de alimentos e os
cristãos judeus que já não tinham mais suas propriedades começaram a passar fome e muita fome. Paulo sentiu isso e achou, com razão, que se havia fartura em algumas igrejas dos gentios, Filipos e Colossos e, enfim, Éfeso, Corinto, ele achou que esses que estavam tendo fartura poderiam ajudar com suas ofertas aqueles que estavam passando necessidade na Judéia. O raciocínio é perfeito, é assunto básico na segunda carta aos Coríntios. Realmente, nós devemos participar da vida dos cristãos mais pobres. Por exemplo, nós participamos hoje da vida de irmãos na África, passando necessidades, nós damos ofertas missionárias, isso é o que fazemos com alegria, com amor, porque eles lá estão numa situação muito pior do que nós aqui. E assim nós ajudamos aqui do jeito que podemos e ainda podemos mandar para lá. Paulo resolveu fazer isso, levantar uma oferta entre as igrejas dos gentios para suprir a carência, um pouco da fome daqueles na Judéia. A oferta foi significativa e acabou despertando o olho grande. Tentativa de assalto lá na Ásia, na travessia da Macedônia para a Ásia, e quando eles chegaram a Jerusalém também despertou o olho grande, até o rei ficou sabendo daquilo. Mas por quê? Naquela época não havia piques, não havia cheque, não havia transação bancária, o dinheiro também não era em papel, nota, era um dinheiro em moedas e era pesado. Para juntar um saquinho de dinheiro, aquilo pesava muito, 10, 20 quilos. Para levar uma quantia significativa, precisava de muita gente. E Paulo mobilizou realmente homens de boa reputação. Eu imagino que talvez perto de 20 homens estivessem levando essa oferta. E Paulo disse, se convier que eu também vá, eu vou. Mas no final ele não resistiu a receber os louros daquela oferta, a gratidão, e ele quis ir também. Aparentemente não houve revelação nenhuma de Deus para que ele fosse, mas ele foi, ele resolveu ir junto com a oferta, e ele entregar pessoalmente a oferta ao Tiago, esperando que ele fosse reconhecido, que os cristãos judeus agora o valorizassem. Esse é realmente nosso irmão. É bom a gente lembrar que Paulo nunca foi bem recebido pelos cristãos em Jerusalém. Logo no início, Pedro recebeu, mas o ambiente ficou ruim, eles mandaram Paulo, o Saulo ainda, para Tarso, e ele não foi bem recebido. Toda vez que ele teve oportunidade junto à igreja em Jerusalém, ele não foi reconhecido lá. Houve um concílio que o consagrou, mas logo depois do concílio ele foi embora e as coisas voltaram ao normal. O concílio está em Atos, no capítulo 15. O fato é que Paulo nunca foi bem recebido, mas ele esperava. Eu creio no meu coração que aquilo era uma iniciativa dele. Ele sonhava em ainda ser reconhecido pelos cristãos em Jerusalém. E nessa última vez ele foi. E quando entregou a oferta, receberam bem, mas logo a seguir levantaram aquela questão de cumprir a lei. Ele tinha que demonstrar que estava cumprindo a lei, fazendo votos, e quando fazia votos no templo ele foi preso e, no meu entender, nunca mais solto. Paulo foi movido por uma convicção própria. Várias revelações houve, visões, revelações, alertando sobre aquilo. Para nós é muito didático isso. Todas as revelações que várias pessoas tiveram a respeito dele, inclusive o profeta Ágabo, que era bastante conhecido, todas as revelações davam conta de que ele seria preso. E ele disse, isso não é para me fazer desanimar. Pelo contrário, eu estou pronto a dar a minha vida. E não
agiu fugindo de ser preso. Ele queria ser reconhecido pelos judeus, então mesmo que ele fosse preso e desse a vida, ele tinha uma ideia de que ele poderia se justificar, que ele falava muito bem, se explicando, e depois ele seria solto, mas isso não aconteceu. Quando ele acabou de ser preso, o capítulo 21 de Atos mostra que toda a iniciativa dele não adiantou para evitar de ser preso. E depois que ele foi preso, ele se defendeu. Uma multidão que o queria linchar, logo a seguir se calou para ouvir o testemunho dele. Foi muito bom. E começou então a se cumprir a profecia de Deus a respeito dele, de que ele falaria para muita gente, para autoridades, e ali começou. Em Jerusalém ainda, quando ele estava preso, o Senhor se revelou a ele de noite e disse: meu servo, coragem, da mesma maneira que você está dando testemunho aqui, importa que você dê testemunho também de mim em Roma. Eu preciso de alguém que fale do evangelho perante as autoridades em Roma. Como humanamente não há outra maneira, então eu vou usar você como preso num tribunal para você poder evangelizar os que estarão no tribunal julgando você. Isso aconteceu em várias reuniões mencionadas no livro de Atos e depois continuou, e um pouco disso é mencionado na segunda carta a Timóteo, mas ele teve essas oportunidades. Isso não o aliviou, ele não foi solto por causa dessas palavras de defesa, ele continuou preso, mas pôde testemunhar para as autoridades. Deus o usou assim. E como preso, ele teve a grande oportunidade de Deus de escrever as principais cartas que ele escreveu no Novo Testamento, foi da prisão. E por fim, ele pôde atuar em Roma, dando assessoria, assistência aos líderes da igreja em Roma, para que eles pudessem expandir o evangelho. E esse foi o trabalho, no meu entender, mais profícuo, que mais resultados teve no ministério de Paulo em Roma. A igreja em Jerusalém, poucos anos depois, teria sido extinta, praticamente acabou. A igreja em Éfeso, nas outras cidades da Ásia e Corinto também, e foi a igreja de Roma que se expandiu. O trabalho de Paulo em Roma foi mais importante, como preso. Então eu quero realçar aqui isso. Paulo, no auge do seu ministério de popularidade, poder, ele demonstrou capacidade de levantar uma oferta muito grande. Nada disso foi tão importante quanto o ministério dele preso lá em Roma. E Deus o usou. O que Deus fez através de Paulo foi muito mais importante do que o Paulo fez em corpo. É interessante a gente refletir sobre isto. Paulo era Paulo e ele já estava muito importante. Eu acredito que se ele continuasse solto, ele se envaideceria. Ele se sentiria o tal importante. Mas quando ele foi preso, ele escreveu em determinada ocasião: todos da Ásia me abandonaram. Essa segunda carta a Timóteo, a última de Paulo, é muito importante. Todos os obreiros da Ásia me abandonaram. Ele tinha previsto isso quando se despediu definitivamente da igreja de Éfeso. E ele aqui na terra era grande, mas Deus o queria usar mais ainda, porém não com o eu dele grande, mas como preso. Foi o que Deus fez. Então, na soberania de Deus, o Senhor usou a prisão de Paulo. Mas Paulo foi preso porque ele quis cutucar a onça com a vara curta, é o que o ditado diz. Ele poderia ter evitado a prisão e continuado o ministério entre os gentios, mas ele preferiu querer se mostrar para os judeus. Ele era Paulo e Deus usou
Isto para começar o grande ministério de Paulo através das prisões. Paulo foi preso por ser Paulo. Ele não iria voltar atrás, não iria se acovardar, ameaçado de ser preso, ele iria enfrentar. Ele sempre quis enfrentar as multidões, mas agora, como preso, ele estava começando um novo tipo de ministério, uma nova fase no ministério. Deus usaria grandemente assim. Ele foi preso por ser Paulo, por ser corajoso, enfrentar desafios, mas Deus estava escrevendo certo por linhas tortas. Através das fraquezas de Paulo, Deus estava preparando um apóstolo importante para todos os gentios através da igreja em Roma. Era isso que Deus estava preparando para fazer através de Paulo. Procure entender isso, meu irmão, procure entender isso, minha irmã. Deus nos usa, apesar de nossas fraquezas. Deus amou e usou Davi, apesar de todas as suas fraquezas. E Paulo, o grande Paulo, para nós hoje ele é o grande Paulo, na época teve que ser humilhado, preso, rebaixado, dentro da cadeia, abandonado pela maioria dos irmãos, para que Deus pudesse usá-lo humildemente, e como ele foi usado. Que grandeza o ministério de Paulo em Roma, do qual nós não temos muitos detalhes aqui, mas a eternidade vai nos revelar. A igreja que cresceu, se expandiu, se multiplicou, se espalhou pelo mundo todo, a igreja de Roma. E o apóstolo Paulo estava ali como incógnito na igreja em Roma, preso, mas Deus o usando para orar, interceder, apoiar os obreiros em Roma que espalharam o evangelho pelo mundo todo. É muito tremendo a gente imaginar isso, a sabedoria, a grandeza de Deus na sua soberania, usando a nossa vida da melhor maneira, não necessariamente como nós queremos, mas da melhor maneira como Ele sabe que é melhor para nós.